Meu nome, você já me conhece. Me chamam de um investigador. Mas mesmo entre os meus colegas silenciosos, aqueles que cruzam arquivos lacrados em porões do Vaticano ou vasculham frestas esquecidas em monastérios de pedra, existe o sussurro que ninguém ousa investigar. Uma palavra quase nunca dita, como se o simples ato de mencioná-la aproximasse a coisa. Esse nome é Novyura. E se você acha que tudo que acontece nesse mundo pode ser explicado por ciência ou fé, você está prestes a acordar, porque algumas verdades não pertencem a este planeta, e algumas criaturas nem sequer foram criadas. A história que você vai ouvir agora não está registrada em jornais, não existe em livros oficiais, nem foi narrada em púlpitos. Ela sobrevive em pedaços, fragmentos esquecidos em relatórios militares, cartas pastorais arquivadas por freiras mudas e ruídos que surgem em transmissões de rádio que jamais deveriam existir. O nome do dossiê interno que abriu esse caso era Projeto Olho de Vórtice, marcado como confidencial pelo INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e lacrado com o selo da Força Aérea Brasileira. Tudo começou em março de 2025, quando uma equipe de 6 cientistas desapareceu na região de Parintins, no interior do Amazonas, após adentrar uma formação rochosa próxima ao rio Atumã. A missão? Estudar uma anomalia magnética detectada por sensores sísmicos na floresta. Durante 48 horas, seus sinais de GPS se tornaram erráticos. Às 4h03 da madrugada, todos os transmissores foram desligados ao mesmo tempo. O helicóptero enviado para resgate encontrou apenas o acampamento, com comida quente nos pratos, equipamentos intactos e símbolos desenhados no chão com o próprio sangue. Mas um deles voltou. Dr. Lucas Marrone, geólogo e coordenador da missão. Foi encontrado 4 dias depois por ribeirinhos, nu, com a pele coberta por uma substância preta e brilhante, como petróleo misturado com mercúrio. Ele não falava, apenas tremia, murmurando uma frase com voz baixa e constante. O olho acordou, e tudo o que vemos é sonho dele. Internado no Hospital Militar de Manaus, Marrone passou a desenhar compulsivamente espirais, algumas em ângulos impossíveis. Uma das enfermeiras relatou que, ao olhar fixamente para um dos desenhos, teve uma convulsão súbita e sofreu um AVC. O relatório médico foi lacrado e transferido para a Base Aérea de Brasília. Na tentativa de entender o que Marrone descobriu, comecei a cruzar relatos antigos da região. Foi aí que encontrei as cartas do padre Avelar, um dominicano português que viveu entre os indígenas Baré no início do século XX. Em 1912, ele escreveu sobre uma criatura sem corpo e sem tempo que observava os homens pela fenda entre os mundos. Segundo os nativos, seu nome era Novyura, o que vê, o que lembra, o que molda, e que, se acordasse, nada mais seria real. Padre Avelar menciona um fenômeno em 1906, onde o céu pareceu derreter como óleo negro durante 3 noites. Animais fugiram da mata, peixes subiram mortos, e uma criança nasceu com olhos completamente negros, sem córnea, sem íris. Foi chamada de filho do vazio. No batismo, a água da pia evaporou ao tocar sua pele. Mas voltando ao presente, dias após o resgate de Marrone, um sismógrafo da UFON registrou uma vibração constante vinda da mesma região, 13 Hz. Um som contínuo, como se a floresta inteira respirasse. As árvores começaram a se curvar ligeiramente, sempre na mesma direção. A vegetação ao redor da caverna perdeu a coloração. A fauna fugiu. E então começaram os sonhos. Moradores de 3 comunidades ribeirinhas relataram visões noturnas com o céu invertido, onde as estrelas desciam como insetos arranhavam a pele dos vivos. Um pescador foi encontrado murmurando palavras em um dialeto morto chamado camaiurá ritualístico, usado apenas em cerimônias de invocação há mais de 600 anos. E ele nunca havia saído da vila. Descia até a gruta. Não era uma simples caverna.
Era uma estrutura de pedra que parecia viva. Em suas paredes, marcas espiraladas como impressões digitais fundidas à rocha. E no centro, um orifício perfeitamente circular, de 33 centímetros de diâmetro. Ao inserir o microfone, captei algo que nenhum software conseguiu decodificar. Mas quando reproduzido ao contrário, ouvia-se uma voz que sussurrava: "O tempo se dobra por minha presença." O que veio depois não pode ser atribuído à imaginação. Uma tempestade elétrica atingiu a região por 7 dias. Árvores queimaram por dentro sem tocha externa. Uma família desapareceu. E no lugar de sua casa, havia apenas espirais desenhadas na terra, queimadas com precisão milimétrica, como gravadas a laser. Sem fogo, sem vestígio, sem lógica. As transmissões começaram pouco depois. Canais de rádio passaram a captar, entre 3 horas e 4 horas da manhã, mensagens codificadas, palavras desconexas em latim, aramaico e uma sequência de números que, quando decodificados, formavam datas, todas associadas a terremotos, suicídios em massa ou manifestações religiosas extremas. A mais recente mensagem: "Na marcha Zail prepara o véu." O mesmo nome que encontrei anos atrás no caso Beatrice Lunardi. O mesmo padrão. A mesma assinatura. O Dr. Mahoney morreu em silêncio. Mas antes disso, escreveu com o próprio sangue no lençol do hospital: "A realidade é um suspiro, e ele está prendendo a respiração." O exército selou a caverna. Um perímetro foi criado. Mas em imagens de satélite térmico, registradas durante a madrugada, é possível ver um calor invisível pulsando do chão, como se algo gigante e adormecido estivesse mudando de posição. Agora, ouça com atenção. Se você começar a ver espirais onde não existem, se sua câmera registrar vultos quando você estiver sozinho, se seus sonhos forem tomados por neblina pulsante, não tente acordar. Porque se Nova Yuran acordar completamente, nós vamos ser apenas uma ideia esquecida. E se tudo isso que vivemos for apenas o sonho dele? O que acontece quando ele decidir abrir os olhos?